Amém. Eu queria que você... Bom, antes de você levantar... Primeiro, nós temos lá na secretaria muitos convites destes. É para quê? É para você pegar, para você levar e convidar pessoas para estar aqui conosco. Nós hoje estamos começando, como eu havia anunciado, uma série de mensagens sobre o Deus provedor, o Deus proverá, enfim, o Deus que provê todas as coisas. Serão 6 domingos, e nós vamos de hoje, domingo 17, até o domingo 22, bem próximo do Natal. E essa campanha não é uma campanha visando algum tipo de resultado material que não seja o espiritual. Porque se nós alcançamos a prosperidade espiritual, é como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas serão acrescentadas. É uma promessa de Deus. Diga para o seu irmão, é uma promessa de Deus. É promessa que as coisas serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos o reino, viver uma vida sob o senhorio de Cristo, o cuidado de Deus se manifesta em nossas vidas. Serão 6 mensagens, mas o que eu quero colocar no seu coração é esse desafio de você convidar, de você trazer pessoas, de você abençoar a vida de pessoas, trazendo pessoas para ter esse encontro com Deus nesta noite, sobre a guarda do Deus provedor. Vamos falar algumas coisas durante essas semanas para a nossa reflexão. É uma campanha de despertamento e fé. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus está fazendo, o que Deus tem dado, o que Deus tem manifesto em nossas vidas, tudo o que Deus tem feito. Porque às vezes nós vamos murchando por causa das circunstâncias da vida e de repente nós nos encontramos assim, não é? Quase que querendo mendigar algo de Deus. Oh Deus! Não! Deus tem cuidado. Deus provedor quer dizer o Deus que sustenta. Não é o Deus que simplesmente te dá uma mãozinha, te dá um socorro. Não, é o Deus que sustenta. Isso é tão forte, que esse Deus é um Deus que sustenta toda a humanidade, sustenta toda a face da terra. Ele está provendo não só a mim, não só a você, mas Ele está provendo todo o mundo. Nada existe no mundo se Deus não prover. O mundo existe porque Deus está provendo. Deus está dando vida. Deus está dando graça, ainda que muitas vezes as pessoas não reconheçam e não conheçam esse Deus. Ainda que muitas vezes atribuam a si mesmo o resultado de suas vidas, que vem de Deus, elas às vezes atribuem ao seu sucesso, à sua capacidade. Mas, meus irmãos, Deus não se incomoda com isso, porque é o tempo de Deus na vida da humanidade. Agora, aqueles que o conhecem, esses desfrutam do melhor de Deus. Do melhor de Deus, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. E nessa primeira parte, nós vamos fazer uma leitura juntos. No livro de Números, capítulo 21. Livro de Números, capítulo 21. Do versículo 1 ao 9. Quantos se alegram no Deus provedor? Essa alegria, chegamos a me deixar arrepiado, acredita? Chegou cansado, chegou assim. Está na prova? Quem está na prova aqui? Levanta a mão. Quem está na prova? Pode levantar a mão. Quem está na prova? Então está justificado. Mas olha, dá um glória a Deus.
Esse é o tempo de Deus na sua vida. O Deus provedor está neste lugar. Entende por que nós temos que despertar? Por que nós temos que abrir os nossos olhos? Por que nós temos que despertar para a fé? Esse Deus é o nosso Deus. Diga para o seu irmão, esse Deus é o nosso Deus. Vamos lá. Números 21, versículo 1. Ouvindo o cananeu rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. Repita comigo: o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. E veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós as serpentes. E então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Repita comigo: e será que todo o mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Podeis sentar por um instante e vamos então Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Durante o êxodo, o povo de Israel falou contra Deus e contra Moisés. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Socorro! Mãe! 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 Não! O que eu faço? Peça ajuda, Benjamin. Me ajudem! Me ajudem! Elevado. Jerusalém, 1437 anos depois. Rabi! Rabi! Paz seja contigo, Nicodemos. Obrigado por me encontrar secretamente.
Era o único jeito. Venha. Rabi, nós sabemos que o senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer os milagres que o senhor faz se não estiver com ele. Em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas como um homem pode nascer sendo velho? Ele não pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser? Vocês falaram contra o Deus Altíssimo! Vocês duvidaram do Santo de Israel! Ele mandou as serpentes entre vocês! Socorro! Ajude minha mãe! Todos precisam de ajuda! Não consigo encontrar ninguém. Acorde! Por favor, acorde! Por favor, acorde. Filho. Vai dizer a Moisés que pecamos. Eu não vou deixá-la. Eu não vou deixá-la. Agora! Eu não vou. Meu filho! Juntos nós vamos conseguir. Levante-se, por favor. Levante-se. Vai! Vai! Mãe. Vem. A senhora consegue. Como pode ser? É mestre de Israel e não entende isso? Na verdade, eu afirmo. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Nós pecamos contra Deus e contra você, Moisés. Ore a Deus que tire de nós essas serpentes. Vocês pediram e eu vou orar ao Senhor Deus para que Ele cure suas feridas e tire
serpentes no meio do fogo! Não consigo! Você consegue! Não podemos parar, falta pouco. A culpa não é sua. Aguente um pouco mais. O Senhor vai curar você. Eu vou voltar, eu prometo. Assim falou o Senhor! Faça uma cobra de metal e pregue no poste! Todo aquele que foi mordido pelas víboras deverá olhar para a serpente e assim ficará curado! Mas como pode ser? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente numa estaca, assim o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Mãe! Acorda! 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 Basta a senhora olhar. Só olhar. Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mãe, acorda! É só olhar. Veja o rei dos judeus! Ele está crucificado! Assim como Moisés levantou a serpente numa estaca, assim o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Por favor, faça isso. Olhe para o monte. Basta olhar.
Ele tem que ser levantado. Eu creio. Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio. Versão brasileira, Áudio News. Talvez não foi muito agradável, logo no início das cenas, a gente vê a imagem daquelas serpentes, daqueles animais peçonhentos. Mas, se nós tivermos, pelo pecado, a mesma repugnância que temos com relação a este réptil, a uma serpente, ele nunca nos morderá. Porque você veja que nós lemos aqui na palavra do Senhor que o povo, eles, no versículo 5 do capítulo 21 de Números, o povo, diz aqui, versículo 4 e 5, então partiram do Monte Ó e pelo caminho do Mar Vermelho rodearam a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Querido, nós vemos que Jesus disse em João que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. O povo estava morrendo por causa das serpentes, e a palavra de Deus diz serpentes abrasadoras. A serpente era um animal presente no deserto, naquela região. Mas essa expressão serpente abrasadoras é para dizer que houve como se fosse uma praga, uma multiplicação desses animais, e esses animais se tornaram extremamente agressivos. Eles iam em busca do arraial do Israel para ferir as pessoas. Isso em função de quê? Ora, o povo havia tido uma vitória grande, o povo havia vencido uma batalha, destruindo a cidade dos cananeus. E o povo partiu certamente regozijando-se da vitória, certamente falando de quanto foi valorosa aquela vitória e coisa e tal, mas no caminhar, diz a palavra de Deus que o povo se tornou o quê? Impaciente. Eu queria falar a você sobre o perigo da impaciência.
quando nós nos tornamos impacientes, geralmente, a impaciência traz intolerância. E a intolerância faz com que nós passemos então a ter algumas atitudes e reações. E falando do povo de Israel, o que aconteceu? E o povo começou a falar. Você já viu isso em algum lugar? Já soube de alguma história assim? De alguém que ficou impaciente por causa da impaciência e começou a falar? Já viu isso em algum filme assim em outra cidade? Já? Já ouviu uma história assim? Do marido que fica impaciente e começa a reclamar da mulher. Mas você demora tanto, não sei o quê. Da mulher que está impaciente e começa a reclamar do marido. Das pessoas que se impacientam umas com as outras e ficam reclamando. E diz a palavra de Deus que o povo começou a falar contra. Olha como é que é sério isso, gente. Quando nós nos tornamos impacientes e começamos a falar demais. E falarmos contra o esposo, contra a esposa, que está demorando, mas também aí a impaciência cresce, ou a gente fica impaciente no trabalho, aí começa a falar mal do colega de trabalho e começa a falar mal do patrão. Às vezes, nós estamos tão estressados que vivemos acordando e dormindo impacientes, aí começamos a reclamar de tudo, de todo mundo. Reclamamos do irmão, reclamamos da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos de tudo. Tudo é motivo para reclamação. E a gente acha que está tudo bem. E a verdade é que quando nós murmuramos, quando nós entramos, olha só, veja, leia comigo. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Falar contra Moisés é o de menos, né? Agora, o problema é que a gente mexe com Deus. Porque nos fizeste, olha só, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto? Ora, eles disseram, onde não há pão e nem água. Verdade, no deserto não há pão e não há água. Agora eu pergunto, faltou pão e água para o povo de Israel? Eles estavam tão fracos e debilitados assim? Eles estavam tão famintos assim? Estavam fracos? Eu acho que não, porque haviam tido uma vitória fantástica contra os cananeus, mas eles estavam reclamando. Reclama do pão, reclama da água. Você já viu isso? A gente começa a se impacientar e começa a reclamar das coisas, daqui a pouco você está reclamando da sua vida, daqui a pouco você está reclamando da sua casa, daqui a pouco você está reclamando do emprego. E ele diz mais aqui, começaram a reclamar. E a nossa alma tem o quê? Fastio deste pão, ou seja, nós estamos cansados deste pão miserável. Eles começaram a murmurar do seu alimento, da comida, do maná que Deus havia enviado. Irmãos, quando nós nos impacientamos, quando nos tornamos impacientes, nós começamos a pecar. E veja o que aconteceu. Isso fez com que acontecesse algo. A palavra de Deus diz aqui, então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Qual era o motivo da presença das serpentes? Os pecados provenientes da impaciência do povo. E Deus mandou as serpentes, e o povo falava mal, e agora, tá vendo, não tem pão, não tem água, viemos aqui para morrer, e agora ainda está essa peste de serpente. E o povo falando mal, e a serpente. Irmãos, a serpente, ela simboliza o quê? O pecado. Amém? E quando nós nos impacientamos, e quando nós pecamos, nós criamos serpentes que vão nos envenenar. Porque a impaciência trouxe a murmuração, a queixa, e a própria palavra de Deus diz que o que faz mal não é o que entra pela boca do homem, mas é o que
que sai. A boca fala do que o coração está. Então, querido, veja como que o povo começou a se envenenar. Quanto mais eles falavam, quanto mais eles murmuravam, mais se multiplicava o número de serpentes que vinham para mordê-los e assim trazer. E às vezes nós vemos que eles se arrependeram. Lá no versículo 7, diz que veio o povo a Moisés e disse: espera aí. Alguém pensou assim: espera aí, gente, calma. Vamos ver aqui uma coisa. Ora, pensando bem, essa situação começou depois que nós começamos a murmurar. Depois que nós começamos a nos queixar de Deus. Depois que nós começamos a reclamar da vida. Começamos a reclamar do pão. Quando nós começamos a reclamar da família, começamos a reclamar do filho, começamos a reclamar do salário, que o salário não dá, que esse salário é um salário de miséria, aí é que não vai dar. Aí é que não vai dar. Porque, irmão, nós vamos criando coisas que vão nos ferir, que vão nos machucar. E quanto mais a gente fala, irmãos, quanto mais, porque em primeiro lugar, nós vemos que podemos considerar aqui 3 pecados muito sérios. Primeiro, através da impaciência, eles começaram a criticar, reclamar, falar contra. Falar das pessoas, falar das coisas, falar das... Segundo lugar, eles disseram: nos tirou daquela terra para morrermos aqui. Ora, eles esqueceram que quando Deus chamou a Moisés, Deus falou o que para Moisés? Moisés, vai lá, porque subiu até a mim o clamor do meu povo. O povo pediu para sair de lá. É claro que Deus tinha um plano, um propósito, mas houve um clamor. Eles pediram para sair de lá. Às vezes nós pedimos coisas a Deus e depois nós ficamos porque não entendemos o que está acontecendo. Oh, Deus me trouxe para cá, Deus me tirou daquela situação para mim aqui passar por isso. Nós nos esquecemos, irmãos, que o Deus provedor foi o Deus que tirou o povo de Israel, abriu o mar vermelho, deu maná, deu água, deu fogo à noite, deu sombra, uma nuvem durante o dia. É o Deus que deu assistência à nossa vida, irmãos. Quem nos tem dado tudo é Deus. Não há nada na nossa vida que nós possamos dar a Deus que Deus não nos tenha dado. Deus provê o mundo, Deus sustenta este mundo. Deus sustenta o mundo, a humanidade, de uma forma geral. É claro que Deus, Ele se revela mais, Ele se mostra mais, e Ele pode ser mais alcançado por aqueles que o buscam. Esses desfrutam do cuidado maior de Deus. Mas, irmãos, os cientistas, eles descobrem aquilo que Deus revela. É Deus que dá capacidade e sabedoria para eles descobrirem, fazerem as descobertas. E eles descobrem alguma coisa para a cura, e aquele que seria um grande remédio da cura, já existe porque também Deus criou. É Deus. Deus sustenta. Porque, irmãos, Deus criou a humanidade para derramar sobre ela o seu amor. Porque Deus não ama como a gente ama. Deus ama a todos. Deus ama o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus, ele envolve a todos. Porque Deus é como nós, que ama a quem nós queremos amar. Né? Que amamos as pessoas que nos faz bem. Não, Deus ama a todos. Deus ama aquele que o abomina, Deus ama aquele que o rejeita, aquele que blasfema. Deus ama, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. E Deus não retém, não deixa de fazer, porque o homem não olha para ele, não. Ainda que o homem cate os seus gravetos e acenda a sua fogueira e depois diga que o fogo é dele, Deus não está preocupado com isso. Mas aqueles que buscam o Senhor recebem de Deus o cuidado de Deus.
A provisão de Deus, o que Deus estava ensinando ali, o que Deus estava com a história mostrando. Quando Deus mandou Moisés levantar a serpente, ele estava marcando ali na história um ponto para mais adiante levantar a Jesus. Porque a humanidade está envenenada. A humanidade, por causa do pecado, ela está ferida de morte. A humanidade está agonizando. E ela precisa olhar para Jesus. Ela precisa olhar para o Deus provedor. O pecado da impaciência. Depois eles culparam a Deus de ter tirado eles de lá. E por fim nós encontramos também a ingratidão para com Deus, dizendo de miserável e ruim aquilo que Deus havia dado. Assim também é na nossa vida espiritual, irmãos. Os nossos pecados geram serpentes venenosas que nos ferem, que mordem, ferem e matam. Surpreendidos pela serpente, eles começaram a morrer. E nós vemos que muitos morreram. A Bíblia diz aqui no versículo 6 que muitos morreram até que viesse o arrependimento. É triste, mas às vezes nós só mudamos de posicionamento depois que já perdemos muitas coisas. Depois que algumas coisas já não há mais como reverter. E aqui então, amados, muitos hoje estão sofrendo envenenados. O mundo está envenenado. Por quê? Porque o mundo ele vive no pecado. E o pecado vai gerando serpente. As pessoas vão sendo mordidas pelas serpentes geradas pelo seu próprio pecado. O homem sem Deus hoje, ele vive uma vida abominável aos olhos do Senhor. Ele vive na infidelidade conjugal. Trai a mulher, trai o marido. Ele cria uma serpente para depois essa serpente vir e trazer tudo à tona e criar os esfacelamentos da sua família. A mordida do pecado. A serpente volta para morder. O homem cria os seus meios, os seus métodos desonestos e depois a serpente volta para morder ele. E aqui nós vemos que as pessoas estão envenenadas, as pessoas estão sofrendo, o mundo está agonizando. E ele diz que da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quando alguém era mordido, veja, quando alguém era mordido, quando Moisés levantou a serpente, não foram as cobras que morreram. Pense nisto. Mas a partir daquele momento, os que fossem mordidos olhavam e eram curados. Ele não era a extinção do mal, mas o remédio contra o mal. Bastava olhar. Me chama a atenção nas cenas, quando o menino diz: mãe, é só olhar. É só olhar. Para muitas pessoas a sua vida não seria mais a mesma se ela ao menos olhasse para Jesus. Se elas passassem a olhar mais para Jesus. Olhasse para o Senhor. E aqui nós estamos falando sim do Deus provedor. E nessa noite eu falo sobre duas coisas importantes que nós vemos. Um Deus que provê perdão. Repita comigo: um Deus que provê perdão. Porque o povo se volta para Deus e pedem a Moisés que ore ao Senhor para que o Senhor tire aquelas serpentes venenosas. E Deus perdoa o povo.
e diz a Moisés: levanta a serpente. Era a ação perdoadora, era o socorro de Deus. Irmãos, nós temos um Deus perdoador. Há muitas hoje pessoas procurando o Deus provedor da bênção. E a bênção hoje, quase sempre, ela é traduzida por um algo material. Mas a bênção maior que o Deus provedor tem para nós, em primeiro lugar, é o perdão para os nossos pecados. Porque de que adianta termos isso e termos aquilo e termos que andar fugindo das serpentes? E temos que andar sofrendo por causa das mordidas que a nossa natureza humana nos leva a produzir. Gente, a impaciência está onde? Está em nós. A natureza humana, que muitas vezes aflora e quer se manifestar, está em nós. Então, eu fico pensando, irmãos, quem mais nesse mundo tem isso para oferecer? Perdão. Quem mais pode perdoar? Quem pode tirar de nós o fardo da culpa, do pecado? E quem é que não tem pecado? E quem é que não tem falhado? Quem pode passar a limpo as nossas culpas? Quem pode passar a limpo as angústias dos nossos pecados, da nossa consciência? O povo foi a Moisés reconhecendo o seu pecado, e eles perceberam que algo estava mudando. Além do sofrimento da picada da víbora, havia um sofrimento de reconhecer que eles estavam passando por aquilo, porque pecaram contra Deus. Irmãos, esta deve ser a maior provisão para as nossas vidas, do perdão de Deus. Essa provisão nós temos que buscar. Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Vem e vai. Vem e vai. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Ele nos ensinou sobre o perdão, sobre o poder de perdoar. Nós precisamos dessa provisão na nossa vida, porque diariamente nós pecamos, diariamente nós negligenciamos o amor de Deus, seja por pensamentos, por palavras ou atitudes, e nós temos que olhar para Ele como aquele que pode nos perdoar. Para muitos hoje isso não tem sido importante. Para muitos hoje importa ir para a igreja, orar, receber oração, eu quero a minha bênção. Onde está a nossa bênção, se nós não tivermos sobre a nossa vida o perdão de Deus? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho realizado? O que é que eu tenho pensado? O que é que eu tenho sentido? Será que essas coisas têm sido agradáveis a Deus? Ou eu tenho desagradado a Deus? E mais, o meu relacionamento com Deus passa pela vida dos irmãos. Não tem como eu agradar a Deus se eu não manifestar o amor de Deus na sua vida. Não existe esse negócio de eu ter um relacionamento com Deus e não quero saber das pessoas, porque o primeiro mandamento é esse. Qual é? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então você vem em terceiro lugar. É que nem no Brasileirão.
No caso de empate, no desempate, você estando junto, mas você fica em terceiro lugar. Não é isso, Zé Reis? Ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor disse: olha, eu estive nu e não me vestiste, eu estava preso e não me visitastes, eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e você não me deu de beber. Mas quando, Jesus, que eu te vi? Misericórdia, quando foi que eu te vi assim? Mas foi quando você não fez a um desses meus irmãos. Porque quando a gente faz algo na vida de alguém por amor a Deus, nós estamos agradando a Deus. Não há como agradar a Deus se eu não realizar a obra de Deus na sua vida. O seu relacionamento com o seu irmão é tão importante quanto o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com o seu pai, com os seus irmãos, com o seu vizinho, com as pessoas, é tão importante quanto o seu relacionamento com Deus. Porque se algo não for bem, você não fez a Deus, ou fez o que não devia ter feito contra Deus. Irmãos, além da dor da víbora, da mordida, havia a dor do pecado, de ter cometido o pecado. Irmãos, não há nada mais que envenena um homem e faz sofrer do que um peso na consciência, do que carregar uma culpa. Carregar uma culpa, carregar um remorso. Carregar na sua vida algo que não foi confessado, que não foi quebrado, que não foi desfeito, algo que você fez e você se arrepende de ter feito. Ninguém sabe, mas você sabe que Deus sabe. E eu quero dizer para você que existe um Deus provedor de perdão. Um Deus que concede perdão. Só Ele pode. Irmãos, é tremendo isso. Você ter uma vida assim, sobrecarregada, a sua alma quase que vivendo assim, prensada pelas situações internas da sua alma, angústia, a sua mente sempre sendo torturada por aquilo. Então você se volta para Deus e diz: Senhor, olha, eu estou arrependido, eu quero confessar a minha culpa, me perdoa. E naquela oração o Espírito Santo de Deus manifesta a graça de Deus sobre a sua vida. E você levanta daquela oração perdoado, livre dos verdugos da sua alma, livre do acusador, liberto das agonias da alma. E você sabe o que é estar livre, assim como você sabe também o que é estar debaixo do cativeiro da alma. Isso é um veneno, algo que a gente possa fazer e que fique guardado. Você precisa ficar livre do passado. Você precisa ficar livre dos seus fardos. Você precisa usufruir do que Deus tem de melhor para a sua vida hoje. E Deus provê perdão para você. E outra coisa que eu quero dizer: Deus provê perdão para você perdoar também. Às vezes o perdão está na condição de você dar. E você disse: eu não sei, eu não tenho, eu não consigo. Entendo, nós somos assim, mas nós, quando entendemos que nós temos um Deus que provê perdão, e então você vai: Senhor, eu preciso perdoar alguém, então me dá esse perdão para que eu possa perdoar. O Deus provedor, o Deus que dá assistência. E quando você quer, irmãos, parece um abismo tão grande, mas quando você parte para isto determinado e com fé e crendo, irmãos, as coisas espirituais são assim. Até enquanto elas existem, parecem portões trancados de ferro. Mas a partir do momento que Deus abre a porta, ninguém mais pode fechar. Você está livre. Pode sair. Saia. Nós vimos também, querido,
Um Deus que provê cura. Um Deus da vida que pode dar a vida a quem está vivendo sem vida. O que aqueles que ainda estavam vivos estavam vivendo não era uma vida, era um sofrimento. Esperando pela morte, vendo a morte, convivendo com a morte. Então o Deus da vida diz o seguinte: olha, só olha para isso que eu estou aqui levantando para você olhar. Só olha. E os que olhavam, alguém poderia assim, mas não tem alguma coisa errada? É só olhar. É só olhar. Irmão, é só olhar para Jesus. O que eu tenho que fazer? Olhe para Jesus. Coloque o seu olhar na pessoa de Jesus e deixa que Ele vai fazer o resto na sua vida. O que está doendo na sua vida? Aonde está a sua dor? Aonde está a ferida na tua alma? Ele disse, quando alguém estava ferido, só olhava para a serpente e ele permanecia vivo. Eu estava pensando, meu Deus, a gente tem que acordar todo dia e dar uma olhada para o alto, olhar para Jesus. É isso que nos mantém vivos. Olhar para Jesus. Quando você começa a acordar, viver a sua vida e não olha para Jesus, você começa a morrer. Você começa a se envenenar com as coisas da nossa própria humanidade. Aqui está o Deus da vida. Aqui está o Deus que pode perdoar. Aqui está o Deus que pode te curar. Aqui está o Deus que pode prover para você perdão e cura. E a gente pergunta, o que a gente faz para alcançar isso? Só olhar. Moisés levantou a serpente. Quando Jesus foi levantado na cruz, todos puderam olhar para ele. E hoje, ele não está diante dos nossos olhos, mas quando você olha para a palavra, você está olhando para Jesus. Quando você olha para essa palavra, quando os seus olhos se colocam sobre essa palavra e você diz, eu creio nesse Cristo Salvador. Eu creio nesse Cristo que pode me curar. As pessoas que se voltavam para aquela serpente de bronze, eles olhavam na expectativa de serem curados, crendo que poderiam ser curados. Sabe por que eles criam? Eles criam porque naquele momento eles se lembravam que o Deus que estava falando é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Foi o mesmo Deus que deu o maná. Foi o mesmo Deus que tirou a água da rocha. É o mesmo Deus que cura e que ministra sobre nós o perdão. Quando nós temos a visão de um Deus provedor de perdão e de cura, que cura a nossa alma, que cura as nossas angústias, que cura os nossos traumas internos, que cura as nossas imperfeições. Um Deus que liberta a nossa alma do cativeiro, das agonias que nós mesmos criamos dentro de nós, de cadeias de tristezas e de amarguras. Esse é o Deus que espera somente que você olhe. E quando nós olhamos para Ele, nós somos curados. Ele diz aqui, fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre a haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente olhava para ela e sarava. E João 3,14 diz, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha
Importa, irmãos, que o Filho do Homem seja levantado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Importa que Jesus seja levantado para a nossa fé e salvação em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero abençoar a sua vida com uma palavra que venha a selar este momento que nós estivemos aqui em comunhão com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. Falamos de curas de almas, cura de memórias, curas de passado, talvez curas de momentos jamais presentes, coisas das quais o Senhor quer nos deixar livres. E o que importa, irmãos, não são os motivos, as razões. O que importa não é como aconteceu, o que aconteceu. Não importa se você tinha razão, se você não tem razão. Importa que na sua vida o Filho do Homem seja levantado. Importa que na sua vida haja solução. Importa que na sua vida haja cura, que na sua vida haja perdão. Que na sua vida o Cristo possa se manifestar diante dos teus olhos, da tua alma, e você possa viver o que Deus preparou para você. Nós começamos esta noite falando da provisão de perdão. Certa vez um homem estava lá, foi colocado diante de Jesus. Ele era deficiente físico, foi colocado numa maca, colocado diante de Jesus. E ali Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Acaba aqui, encerra-se aqui o poder do veneno da serpente na sua vida. Teus pecados estão perdoados. Para muitos aquilo causou um alvoroço, e então ele complementou: mas para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar quanto para curar, eu te digo, olha, levanta, toma a tua cama. E aquele homem foi alcançado pela provisão do Senhor. Somos vidas que carecem da provisão do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, sair do seu lugar. Quero orar por você, quero orar pela sua vida. Oh, aleluias. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Mas venha glorificando a Deus. Venha numa comunhão íntima de alma com Deus. Venha numa expectativa de um relacionamento que se consolida a cada dia mais e mais na presença do Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus.
Mestre, eu preciso de um milagre. Nós vamos orar pela sua Transforma vida. minha vida, meu Nossos irmãos estarão aqui estado. orando, passando entre vocês, impondo as mãos sobre a sua Tempo que vida, eu não vejo a luz do abençoando a dia. sua vida em Tô nome de tentando Jesus. sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh Deus, Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer oh Deus, aquilo que só o teu nome tem todo o poder. abençoa, Senhor. Eu preciso tanto de um milagre. Oh Jesus, Remove a minha pedra, remove a pedra, Senhor. me chama pelo nome. Abençoa, Senhor, cada vida. Muda minha história. Vai tocando, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Oh, meu Deus. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Oh Jesus, Me chama para fora. Ressuscita-me. oh Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando Abençoa. sepultar minha alegria. Oh meu Deus, vai tocando na vida dos teus filhos. Toca, Jesus. Importa que o Senhor seja levantado nessas vidas, seja levantado nesse coração, seja levantado nessa família, seja levantado, ó Deus, nesse casamento, nesse lar. Oh Deus, oh Pai. Mestre, não há outro que possa Oh, meu fazer Deus. aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Venha, Senhor, nos abençoar, ó Deus. Remove a minha pedra. Remove as pedras, Senhor. Chama pelo nome. Oh Deus, Muda minha história. muda a nossa história, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Meu Deus, Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca Oh, nessa hora. Me chama para fora. abençoa, Pai, Ressuscita-me. com teu poder, ó Deus. Coloque a mão no seu coração. Enquanto você recebe a oração dos intercessores, eu quero proferir sobre a sua vida uma palavra de Deus. Que nesta noite, na sua vida, aonde estiver, ali as suas carências, suas necessidades, suas deficiências, que o Deus provedor venha sobre você nesta noite. Preencha os vazios, os espaços do seu coração. Que preencha com alegria, que preencha com fé, que preencha com esperança, que o Senhor nos faça abrir os nossos olhos esta noite para ver a glória do Senhor. A glória do Senhor. O povo murmurou, o povo se queixou, como se Deus estivesse ausente, como se Deus estivesse distante. E Deus estava ali presente, todo o tempo. Deus não nos abandona. Deus é um Deus presente. Em todos os momentos, o cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Basta clamarmos a Ele, basta olharmos para Ele,
Basta levantarmos Ele em nossa vida. Senhor, Tu és o meu Deus. Senhor, Tu és o meu Senhor. Tu és o autor da minha vida. Tu és o Deus que me perdoou os pecados, me trouxe para uma nova vida. Senhor, olha para mim. Olha para a vida dos Teus filhos. Olha para nós, Senhor. Olha para a Tua igreja. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu perdão. Precisamos do Teu cuidado, Senhor. Não desista de nós, Senhor, tempo algum, Pai. Mas nos poupa, Deus. Nos ajuda, Senhor. Fortalece a nossa alma, a nossa vida, Senhor. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Você consegue alcançar nessa noite esse Deus que proveu o perdão? É um Deus que é farto em perdoar. Um Deus que é poderoso em perdoar. Um Deus que é tremendo em perdoar, em derramar sobre nós o seu cuidado. Um Deus que veio para curar. Querido, que nesta noite Deus possa curar a sua vida. Deus possa curar a tua alma. Se você traz na sua vida alguns traumas, algumas sequelas da sua vida, coisas que marcaram a sua vida, coisas que feriram, marcaram, agrediram a sua vida, sua história, seu passado, sua infância, sua adolescência, sua juventude. Se em algum momento alguma coisa assim te feriu e que lhe acompanha até hoje, nesta noite, em nome de Jesus, que você seja curada. Esse veneno não tem mais poder na tua vida. Está anulado o veneno da serpente. Porque o Senhor é quem te cura. O Senhor é quem te sara. O Senhor é quem te restaura. O Senhor é quem te renova. O Senhor é quem te fortalece. É o Deus que te dá graça, poder e unção. Glorifica o Senhor agora. Abre os teus lábios. Diga obrigado, Senhor. Louve a Deus. Glorifica a Deus na sua vida. Prepare a sua vida para receber a provisão de Deus. Prepare a sua vida para você encher o seu coração, a sua vida, a sua casa da provisão de Deus. Deus invada a sua vida, seu lar, sua casa. Talvez você esteja aqui nesta noite, mas esteja rogando, intercedendo por alguém que talvez não esteja aqui nesta noite. Que o Senhor te ouça, que o Senhor te cure, que o Senhor cure aquela vida, que o Senhor restaure aquela vida, que o Senhor abra os olhos para que Ele possa ver o Senhor e Ele possa se render e ela possa se entregar e a obra seja feita. Renova minha vida. Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Renova minha vida, renova minha vida, me faz um milagre, me chama nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Uma semana abençoada para você. Domingo nós possamos estar aqui mais uma vez, mas também amanhã na oração, quarta-feira, culto da família. Que a graça, a paz, o amor de Deus esteja contigo e que Deus te abençoe rica